Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo sobre os grandes heróis da fé. Nós iremos falar sobre João Bunyan. Ele nasceu em 1628, faleceu em 1688. Faz 3 séculos que João Bunyan assim iniciou seu livro O Peregrino. Ele era escritor também. Os que conhecem as suas obras literárias podem testificar de que ele é de fato o sonhador imortal. Estando ele morto, ainda fala, devido aos livros que ele deixou, né? Contudo, enquanto miríades de cristãos conhecem o Peregrino, poucos conhecem a história de vida, de oração desse grande, valente pregador. A maioria dos grandes heróis da fé, eles tinham a história de muita oração, de busca interior a Deus, né, de Deus. Bunyan, na sua obra Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, nos informa que seus pais, apesar de viverem em extrema pobreza, conseguiram ensiná-lo a ler e escrever. Ele mesmo se intitulou a si próprio de o Principal dos Pecadores. Outros atestam que era bem-sucedido, até na impiedade. Contudo, casou-se com a moça de família cujos membros eram todos evangélicos, fervorosos. Bunyan era funileiro e, como acontecia com todos os funileiros na época, era paupérrimo, trabalhava muito e ganhava pouco. Ele não possuía um prato, nem uma colher, apenas 2 livros. O caminho do homem simples para os céus e a prática da piedade. Obras que seu pai, ao falecer, lhe deixara de presente. Apesar de Bunyan achar alguma coisa que lhe interessasse nesses 2 livros, somente nos cultos é que se sentia convicto de estar no caminho para o inferno. Descobre-se nos seguintes trechos copiados de Graça Abundante no Principal dos Pecadores, como ele lutava em oração no tempo da sua conversão, que ele não era convertido, ele não tinha tanta fé assim, né? Veio em minhas mãos uma obra dos Hunters, livro estimado por alguns doutores. Não sabendo julgar os méritos dessa doutrina, dediquei-me a orar dessa maneira: ó Senhor, não sei julgar entre o erro e a verdade. Senhor, não me abandones por aceitar ou rejeitar essa doutrina cegamente. Se ela for de ti, não me deixes desprezá-la. Se ela for do diabo, não me deixes abraçá-la. E louvado seja Deus, Ele que me dirigiu a clamar, desconfiando na minha própria sabedoria. Ele mesmo me aguarda no erro. A Bíblia já era para mim muito preciosa nesse tempo, ele falava, né? Busquei o Senhor e chorando e no fundo da alma clamei: ó Senhor, mostra-me, eu te rogo que me ames com amor eterno. Logo que clamei, voltaram para mim as palavras como um eco. Ele orou e ele escutou como se fosse um eco. Alguém falar com ele assim, ó: eu te amo com amor eterno. Deitei-me para dormir em paz e ao acordar no dia seguinte, a mesma paz permanecia na minha alma. O Senhor me assegurou: amei-te quando vivias no pecado. Amei-te antes, amo-te depois e amar-te-ei por todo sempre. Olha que lindo, né? Certa manhã, enquanto tremia na oração, que ele orava com tanto fervor que até tremia, porque pensava que não houvesse palavra de Deus para sossegar-me. Ele me deu esta frase: a minha graça te basta. Deus falou para ele. O meu entendimento foi tão iluminado como se o Senhor Jesus olhasse dos céus para mim, pelo telhado da casa, e me dirigisse essas palavras. Voltei para casa chorando, transbordando de alegria e humilhado até o pó, né? Contudo, certo dia, enquanto andava no campo, a consciência inquieta, de repente essas palavras entraram na minha alma:
tua justiça estás nos céus. E parecia que com os olhos da alma via Jesus Cristo à destra de Deus, permanecendo ali como a minha justiça. Vi além disso que não é o meu bom coração que torna a minha justiça melhor, nem que a prejudicasse, porque a minha justiça é o próprio Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus nunca muda. As cadeias então caíram-me das pernas. Fiquei livre de angústia, as tentações perderam a força, o horror da severidade de Deus não mais me perturbava. E voltei para casa feliz, na certeza do amor de Deus. Na Bíblia, não achei na Bíblia a frase, tua justiça está no céu, mas achei o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30, né, que a justiça de Deus encontra-se na Bíblia. E vi que a outra frase era verdadeira. Enquanto eu assim meditava, o seguinte trecho das Escrituras penetrou no meu espírito com poder, não pela obra da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Assim fui levantado para as alturas e me achava nos braços da graça e misericórdia, né? E aí ele continuou falando que Deus falava com ele, porque ele buscava muito a Deus, né? Ele percebeu que pelas Escrituras que o Espírito Santo não quer que os homens enterrem os seus talentos, seus dons, mas antes que despertem esses dons. Quanta gente hoje em dia está com os dons adormecido, eles não oram o suficiente, né? Dou graças a Deus por me haver concedido uma medida de estranhas e compaixão pela alma do próximo e me enviou a reforçar-me grandemente para falar uma palavra que Deus pudesse usar para apoderar-se da consciência e despertá-la. Nisso, o bom Senhor respondeu ao apelo do seu servo, e o povo começou a mostrar-se comovido e angustiado de espírito ao perceber o horror do seu pecado e a necessidade de aceitar a Jesus Cristo. De coração clamei a Deus com grande insistência que Ele tornasse a palavra eficaz para a salvação da alma, né? Aí que fala assim, que o maior anelo em cumprir o meu ministério era o de entrar nos lugares mais escuros do país. Na pregação, realmente sentia dores de parto para que nascesse filhos para Deus. Ele sentia agoniado, sem fruto, não ligava importância a qualquer louvor ao meus esforços. Com fruto, não me importava com qualquer oposição. Os obstáculos eram muito e eles encarava, né? Satanás fazia de tudo para derrubar ele antes que ele começasse o seu ministério e era um combate diário. Então o inimigo das almas suscitou os ímpios para caluniá-lo e espalhar boatos em todo o país a fim de induzi-lo a abandonar o seu ministério. Antes mesmo dele começar, chamavam-no de feiticeiro, jesuíta, cangaceiro e afirmava que vivia amancebado, que tinha 2 esposas e que os seus filhos eram ilegítimos. Tudo mentira. Quando o maligno falhou em todos esses planos, o maligno faz isso. Ele mente, ele veio para roubar, mentir e destruir. Quando o maligno falhou em todos esses planos de desviar Buni do seu ministério glorioso, os inimigos denunciaram-no por não observar os regulamentos do culto da igreja oficial. As autoridades civis o sentenciaram à prisão perpétua. Só por causa disso, viu, gente? Porque ele amava a Deus, ele foi acusado, recusando terminamente a revogação da sentença, apesar de todos os esforços dos seus amigos e dos rogos de sua esposa. Ele tinha de ficar preso até falar que nunca mais ele ia pregar a esse Deus. Acerca da sua prisão, ele diz:
Nunca tinha sentido a presença de Deus ao meu lado em todas as ocasiões, como depois de ser encerrado. Ele mal começou e já encerraram a carreira dele. Ele ficou 12 anos preso, não foi um dia, foi 12 anos. Mas ele não desistiu de Deus nesses 12 anos. E um dia ele foi solto, ele não passou a vida toda, como falaram que ele ia passar, né? E ele fez muita coisa para Deus, né? Ele tinha muitos problemas, mas nunca desistiu de Deus. Nem todos os horrores da prisão abalaram o espírito de John Bunyan. Quando lhe ofereciam a sua liberdade sobre a condição de ele não pregar mais, ele respondia: se eu sair da prisão hoje, eu pregarei amanhã com o auxílio de Deus. Ele nunca negou Jesus. Então os outros achavam que ele era o quê? Fanático, né? Que ele preferia ficar preso do que solto, mas esquecer que Jesus existe. Ele passou mais de 12 anos encarcerado, né? E quando ele foi solto, ele foi visitar a todos e continuou seu ministério. Ele morreu aos 60 anos, foi atacado de febre e morreu. O seu túmulo é visitado por dezenas de milhares de pessoas, né? Como se explica o êxito de John Bunyan? O orador, o escritor, o pregador, o professor da escola dominical, pai de família, cada um conforme o seu ofício, pode lucrar grandemente com o estudo de estilo e mérito de seus escritos. Apesar de ele ter sido apenas um humilde funileiro sem instrução, ele deixou grandes legados. O livro dele são lidos até hoje, né? O que vamos citar mostra que Bunyan ele lutava com Deus em oração. Há na oração o ato de desvelar a própria pessoa, de abrir o coração perante Deus, de derramar afetuosamente a alma em pedido, suspiro, gemido. Senhor, disse Davi, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Salmo 38, 9. E outra vez, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei antes da face de Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma. Salmo 42. Note, derrama minha alma é um termo demonstrativo de que em oração sai a própria vida e toda a força para Deus e a sua vitória, né? Sem contestação, o grande fenômeno da vida de John Bunyan consistia no seu conhecimento íntimo da Escritura, a quais amava, e na perseverança da oração em Deus, que adorava. Se alguém duvidar de que Bunyan seguia a vontade de Deus, nos 12 longos anos que passou na prisão de Bedford, deve lembrar-se de que esse servo de Cristo, ao escrever O Peregrino na prisão, pregou um sermão que já dura quase 3 séculos e que hoje é lido em 140 línguas. E é o livro de maior circulação depois da Bíblia. Sem tal dedicação a Deus, não seria possível conseguir o incalculável fruto eterno desse sermão, pregado por um funileiro cheio da unção de Deus. Então, isso aqui, gente, ó, essas orações, que eu estou mostrando para vocês aqui, é a pequena parte das pessoas que fizeram a diferença, né? Que amaram profundamente a Deus, mesmo preso, mesmo sofrendo, eles nunca desistiram. Eles conseguiam, por quê? Porque eles tinham a fé inabalável em Deus. E hoje nós estamos precisando de pessoas assim, tá? Nós estamos precisando de pessoas que façam diferença nesse mundo tão caótico que nós estamos vivendo, né? Então, nós vamos terminando lendo o Senhor julga o mundo com justiça, que é Salmo 9, tá? Quero te dar graça, Senhor, de todo o coração, programar todas as tuas maravilhas, alegra-me exultar em ti, cantar salmo ao teu nome, ó Altíssimo.
Os meus inimigos recuaram da tua presença, fugiram e pereceram, pois sustentaste meu direito e minha causa, sentaste no teu trono com o justo juiz, ameaçaste os gentis, aniquilaste o ímpio, destruíste por todo sempre o nome deles, liquidaste meus inimigos, são ruínas para sempre. Sua cidade destruíste, acabou sua lembrança. Aqueles ruins de coração nunca vai permanecer, Deus um dia abate eles. Eis que o Senhor se sentará para sempre, preparou o teu trono para o juízo, ele julga o mundo com justiça, né? Os homens podem ser injustos, mas Deus não é. Deus não é, ele julga o mundo com justiça, governa nações com equidade. O Senhor será uma fortaleza para o oprimido, uma fortaleza nos tempos da angústia. Confiará em ti quem conhece o teu nome, pois nunca abandonaste os que te buscam, Senhor. Cantai salmos ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre as nações a sua obra, pois o vingador do sangue dele se lembrou, não esqueceu o clamor dos pobres. Piedade de mim, Senhor, vê a aflição que me causaram meus perseguidores, tira-me das portas da morte, para que eu possa cantar todos os seus louvores, nas portas da filha de Sião, exaltai o teu socorro. As nações se afundaram no fosso que cavaram, na rede que armaram o pé deles ficou preso. Ó Senhor se manifestou, exerceu o seu juízo, e o ímpio foi apanhado na sua própria armadilha. Que se afaste os ímpios para o abismo, toda a gente que não se lembram de Deus. O pobre não ficará esquecido para sempre, e a esperança dos pobres jamais se perderá. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, as nações sejam julgadas na sua presença. Incutai, Senhor, neles o temor, sinta as nações que são mortais. Aí nós vamos despedindo, né? Agradecendo a Deus. Que Deus abençoe a cada um que esteve comigo até agora, orando e clamando, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus recaia sobre cada um, trazendo, Senhor, paz, alegria e esperança num mundo melhor, Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Abençoe a todos o serviço de cada um, Senhor. Abençoe, meu Pai, aqueles que estão sendo perseguidos. Abençoe aqueles que estão de cama, que estão com câncer, que estão fazendo hemodiálise, que estão fazendo tratamento muito dolorido contra o câncer, Senhor. Que o Senhor passa na frente, meu Pai. Vai abençoando poderosamente no poder de Deus e no sangue de Jesus. Abençoe todos que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, porque é um tratamento muito difícil, meu Pai. Dai força para essas pessoas, Senhor, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos seguir firme e vamos fazer igual a esses grandes homens da fé. Vamos ter fé que Deus é maior e Ele nunca desistiu de nós. Nós também nunca podemos desistir deles, tá? Tchau, até amanhã, se Deus quiser. E obrigado, viu?